eu observo um bagulho 4D numa parada 3D ou 3D numa parada 2D, tu precisa ser muito inteligente pra tu conseguir sacar não, isso tem daí. que ser, não, você pensa os caras que criaram esses modelos, essas teorias de supercordas, os caras que desenvolveram a mecânica quântica, cara, é de uma inteligência assim, quase que sobre-humana, só que não, porque foram humanos que desenvolveram, né? Ou foram alienígenas do passado, a gente não sabe, né? Ou foram enviados de Deus. Ou foram enviados de Deus. Que nem o Einstein, por isso não tem outro Einstein. Ainda não chegou na hora. Mas sabe que esse negócio, o pessoal fala, não, antigamente é que existiam os gênios, hoje não existe mais. Não existe, cara. A questão é que hoje a ciência está muito mais popularizada e tem muito mais gente trabalhando, só que elas ficam ali naqueles laboratórios trabalhando com um monte de gente, mas essas pessoas estão ali, estão criando muito. A questão é que elas não têm a mídia que o Albert Einstein teve, que foi dos cientistas mais midiáticos da história. Mas nós temos hoje grandes gênios trabalhando muito e desenvolvendo muito. A questão é que um cara eventualmente pode estar desenvolvendo uma coisa que eventualmente é muito mais difícil do que a própria relatividade geral, os próprios desenvolvimentos do próprio Albert Einstein ou outros. A questão é que aquilo está imerso numa quantidade de conhecimento, num mar de conhecimento tão grande que naquela época não tinha, e isso fica naturalmente sombreado. Então, hoje, a ciência, e isso que a gente tem que ter em mente, hoje ela é plenamente colaborativa. Sim. Não vai ter, vão ser pouquíssimos, ou a gente não pode nem dizer assim que vão ter aqueles que realmente vão se destacar como o Albert Einstein um dia se destacou. O que nós vamos ter são chefes de grupo que eles vão estar ali sob a frente da mídia, representando grupos que eventualmente são absolutamente gigantes, né? Então, existem esses grandes gênios, eles estão aí, só que eles não têm a mesma visibilidade mais, né? Por que o Einstein tinha toda essa mídia, será? Ele era foda de fato, né? Não, ele era foda. Ele era muito bom em divulgar o próprio trabalho, assim, de chamar a mídia mesmo. Tipo, fazer press release, chamar, olha o que eu tô fazendo. E ele era muito bom de divulgar isso. Sim, né? ele era muito bom. E ele acabou que ele deu não uma sorte, mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Vamos pegar eclipse solar de 29 de maio de 1919, que foi o eclipse solar Sobral. em que aconteceu, as medidas foram feitas em Sobral, e que mandou uma equipe para cá, foi um astrônomo, o Arthur Eddington, trouxe uma equipe para o Brasil. Também teve uma outra equipe que foi para a Ilha de Príncipe, na África, e eles mediram o eclipse solar. Eles observaram o eclipse solar, só que o objetivo deles era olhar para o céu. Porque a ideia basicamente era... o Einstein, ele dizia dentro do trabalho dele, dentro da relatividade, ele afirmava o seguinte, olha... Campos gravitacionais, tipo, quantidades de massa como o Sol muito grande, desvia a luz, pode desviar a luz. Então, como é que a gente pode observar isso? Olhando para as estrelas. Só que essas estrelas, elas têm que estar passando muito próximo a uma quantidade de matéria muito grande. Qual que é a única quantidade de matéria muito grande que a gente tem no sistema solar? O Sol. Só que se eu estou olhando para o Sol, eu não vou conseguir enxergar estrela nenhuma. Então, tem que ter um eclipse solar acontecendo, que aí eu consigo olhar o céu atrás. Então, essa era a ideia dele. Por que eu digo que ele deu... Então, ele lançou essa ideia, e aí esse Arthur Eddington, ele fez várias campanhas, a que deu certo foi a que veio aqui para o Brasil. Então, por que eu digo que ele deu muita sorte? Que o Arthur Eddington, ele chegou e ele fez a medida, e aí o que a gente tinha? Na verdade, nós tínhamos Isaac Newton, que era a teoria de gravitação de Isaac Newton, versus Albert Einstein. E o Albert Einstein ganhou, porque o Arthur Eddington mostrou que, de fato, a relatividade geral estava certa. Só que olha só, e aí isso explodiu muito a mídia dele. Isso aconteceu no período de Primeira Guerra Mundial, onde o Arthur Eddington colocou em confronto uma teoria de um alemão versus a teoria de um inglês. E o alemão venceu. Então você percebe isso tudo acontecendo em plena Primeira Guerra Mundial, onde tava tudo muito acirrado, né? E tava o aquecimento já para a Segunda Guerra, né? Porque foi o nascimento ali da... Então, tipo, isso alçou de vez. Como a Roberta falou, o cara já era muito bom em vender o peixe dele. Mas isso terminou de alçar o cara, porque os ingleses ali terem que assumir
que o Newton tava errado e um alemão tava certo, foi uma coisa que alçou o cara pra fama, sucesso eterno. Então, ainda por cima, ele tava, pra ele mesmo, vivo na melhor época possível. Se ferrando, né? Por causa das guerras e tal. Sim, mas assim, mas veja... Mas foi isso que... Mas a gente tá falando dele agora. Sim. Exato, cara. Pensa. Inclusive, você citou Edison. Eu até queria ter citado o Edison antes, quando a gente tava falando sobre... É que você falou que como as pessoas querem derrubar a gente na ciência, né? Tem até... Você lembra que na outra vez que eu falei algumas histórias, você falou, como você sabe dessas histórias? Eu descobri mais uma fofoca do mundo científico. Chandrasekhar, que é indiano, né? Indiano. Sim. E aí ele veio com uma ideia do limite de Chandrasekhar, como as estrelas eventualmente morrem. E o Eddington, ele odiava o Chandrasekhar. Muito também, assim, por causa do cara ser indiano, né? Mas... E o Chandrasekhar era ali um estudante de doutorado, novo, tinha acabado de começar na ciência, enquanto o Eddington, ele estava em 1919 já fazendo coisa. Na época de Chandrasekhar, o cara já era, assim, elite da ciência, né? E ele ia nos eventos pra humilhar o Chandrasekhar. Tipo, a única diversão dele era humilhar o Chandrasekhar. Inclusive, se procurarem lá na Wikipedia, tem uma página só sobre essa treta entre os dois. E o Chandrasekhar, tipo, já foi, assim, ele saía dos eventos e falava, tipo, que ele tava humilhado, assim, querendo sair da vida acadêmica por causa do Eddington. E teve vários acontecimentos, assim, seguidos. No fim, quem ganhou o Nobel foi o Chandrasekhar. Pois é. Então, assim, o cara foi humilhado, assim, um atrás do outro por causa do Eddington, e o Nobel foi pro Chandrasekhar. Ou seja, ele era um babaca, esse Eddington aí, Esse Eddington era um babaca. Então, assim, é pra você ver como que, assim, as pessoas não aceitavam uma ideia nova. Até hoje, na ciência é assim, na física é assim, não aceitam uma ideia nova e vão nos eventos, assim, pra derrubar o outro, assim. O Eddington só queria lá fazer bullying com o cara e seguir a vida dele. Enquanto o Chandrasekhar, tipo... Até o Born... Eles tiveram ali que apaziguar um pouco a situação, porque o Chandrasekhar tava querendo, tipo, largar a vida acadêmica. Então imagina se o cara tivesse largado a vida acadêmica por causa de um bullying de um cara mais sênior, sabe? Aí imagina, a gente não ia... Ou a gente ia demorar muito mais pra ter um limite de Chandrasekhar, que hoje é das coisas mais importantes pra gente entender supernova do tipo 1, que é o que dá a taxa de expansão do universo. Então, olha o quanto a gente poderia ter chegado no limite de Chandrasekhar sem o Chandrasekhar, só que demoraria mais. Então, a gente talvez, tipo, o Hubble foi lançado em 90, né, pra justamente a taxa de expansão por causa de supernova do tipo 1, talvez demoraria aí pelo menos mais uma década, sabe? Pra chegar... Peraí. Nos últimos 30 segundos você começou a falar chinês. Não, é porque, assim, a questão é a seguinte... Imagina o Chandrasekhar, que ele trouxe ali, como aluno de doutorado, uma nova ideia sobre a evolução de estrelas. O Chandrasekhar, ele estava sofrendo um bullying muito grande do Eddington, e uma das ideias era ele realmente largar a vida acadêmica. Ele Legal. Não tava... Mas o trabalho dele é muito importante para a gente entender como o universo... Ou por quê, ou o quê. Porque, assim, o limite de Chandrasekhar basicamente diz o seguinte... Uma estrela uma anã branca, uma estrela anã branca, não pode passar de 1,4 massas solares, desculpa. Não pode passar. Se ela acreta matéria o suficiente para ultrapassar esse limite, chamado limite de Chandrasekhar, porque foi ele que descobriu, ela explode. Ela entra em colapso. Isso é chamado de supernova do tipo 1, tipo 1A. Essas supernovas, elas são muito, assim, padrão. Porque como o limite é 1,4, sempre quando chega a 1,4 elas explodem. Então, assim, elas são muito iguais umas às outras. Entendi. Então, a gente sabe exatamente o brilho que elas têm. Todas elas são iguais. Então, a gente sabe o brilho que ela tem. Então, quando a gente olha uma galáxia, não importa se está aqui do nosso lado ou lá bilhões de anos-luz e a gente vê uma supernova do tipo 1A, a gente consegue comparar distâncias. E ali, pelas distâncias, a gente consegue saber quanto aquela galáxia está se movendo, contra nós, né, se afastando de nós, e isso nos dá, quando você pega várias galáxias, várias supernovas, nos dá a medição da taxa de expansão do universo. Essa é uma das primeiras medições que a gente teve, principalmente no universo que a gente chama de universo local, né, perto de nós aqui. Porque até então era difícil ter um padrão assim de fácil reconhecimento? Esse foi o primeiro, né? Porque depois veio o CMB com o Planck, né? Aí veio outros que é o universo mais distante. Mas no universo local, veio a supernova. Inclusive, o telescópio Hubble
foi lançado com esse objetivo, observar supernovas do tipo 1A. E aí foi na década de 90, quando tudo mudou. E aí a cosmologia mudou, porque aí tiveram que adicionar a constante cosmológica, que fala, ok, o universo está se expandindo aceleradamente, aí nasce a ideia de energia escura. Pensa como tudo isso está correlacionado, e tudo começou com Chandrasekhar, décadas atrás, falando, olha, existe esse tipo de estrela, existe um limite, papum. E aí você pensa, a analogia com hoje, tipo assim, se o Edison conseguisse o que ele queria, que era tipo, tirar o cara da jogada, sabe? Tirar o cara da ciência. Talvez teria algum cientista que surgisse com uma... mas talvez demoraria mais. Enfim, o que eu peço então para os meus colegas, não sejam tóxicos com a gente, porque a ciência pode estar perdendo grandes nomes. Né? Com certeza, assim, tipo, eu tenho um amigo que o cara, assim, entrou como primeiro da FUVEST, assim, tirava só 10, tinha, assim, tipo, na graduação e, assim, saiu da ciência, porque eu falei, cara, é um cara ali que, assim, sabe, você olha pra ele, assim, eu não gosto de usar a palavra gênio, mas você olhava, tipo, você fala, ok, esse cara é muito bom no que ele faz, e aí, tipo, largou porque é um ambiente muito tóxico. Então, assim, imagina quantos Chandrasekhars, assim, não podem existir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, então, a gente tá empurrando pra fora da ciência por causa disso, sabe?